Queridos irmãos e irmãs, impressiona-nos na primeira leitura tirada do livro dos Números a liberdade de Deus na condução da história. Como a graça de Deus, ela não conhece limites, mas ela se dirige a todas as pessoas, a todas as nações, a todas as culturas, a todas as religiões. Aqui nós vemos uma profecia de um profeta pagão, Balaão. Balaão não é um homem do povo de Israel. São os inimigos de Israel que, com medo do povo de Israel que estava acampado no deserto rumo à terra prometida, que vão chamar este adivinho que veio do Oriente, da Mesopotâmia, e que era já famoso, muito famoso, como alguém que interpretava a vontade de Deus, e pedem que Balaão profira uma maldição contra Israel. E aí o que é impressionante é que Balaão, que é um desses profetas estáticos, de êxtase, né? Ele descreve até a maneira dele de proceder. Ele levanta os olhos, vê Israel acampado por tribos, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Impressionante, né? O Espírito Santo, ele não conhece essas fronteiras, não conhece. Ele tem essa liberdade, e ele vai falar pela boca de Balaão, que é um homem que não pertence ao povo de Deus. Balaão pronunciou então o seu poema: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos. Veja a descrição, inclusive, como era que ele procedia por profecia. É uma profecia de estático, né? De êxtase. Oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Quer dizer, no momento de êxtase é que ele então se manifesta. E o que ele vai dizer? Não uma maldição, mas ele vai contemplar a beleza do desígnio de Deus para o povo de Israel. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel, elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto das águas. A água transborda de seus cântaros e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag, e seu reino está em ascensão. E prossegue Balaão, agora entrando numa profecia, por isso que esse texto está aqui hoje, dentro desse contexto do Advento. Prossegue com uma profecia messiânica, falando da vinda do Messias. E Balaão continuou pronunciando o seu poema, porque o texto aqui da liturgia salta de um versículo para versículos adiante. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o poderoso vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. E aí vem então esse versículo tão importante para nós nesse contexto de Advento. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Então é a profecia messiânica. Essa estrela, muitos anos depois, os magos vindos do Oriente verão. Que não é simplesmente um astro. Quando Mateus, na sua narrativa da infância de Jesus, se refere aos magos vindos do Oriente que viram uma estrela, não é um simples fenômeno natural, é um símbolo. Essa estrela para Mateus é muito clara, essa estrela é Jesus, é a luz, é o Messias. Então Balaão, tantos anos antes, chamado para amaldiçoar o povo, não só bendiz o povo, mas ainda fala do Messias. E tem gente que se espanta ainda hoje, quando os nossos papas, né,
se reúnem com pessoas de outras religiões. Primeiro foi São João Paulo II, reuniu líderes de várias religiões em Assis para rezarem juntos pela paz. Houve gente que achou um absurdo, gente dentro da Igreja Católica. Como é que o Papa se iguala? Como é que o Papa pode ficar no mesmo nível que esses, rezando com eles? Mas João Paulo II não se importava com essas coisas, não. Fez depois um segundo encontro, né? Bento XVI também fez um encontro e acrescentou, além dos membros de outras religiões não cristãs, já tinha no tempo de São João Paulo II, ele ainda acrescentou a presença de ateus convidados, dispostos a rezar pela paz. É um avanço. Às vezes as pessoas se esquecem disso. Agora, quando o Papa Francisco faz a mesma coisa e escreve uma encíclica Fratelli Tutti, somos todos irmãos, inclusive com um capítulo dedicado às religiões como caminho, né, para a paz, tem gente que critica. Gente até que ignora, acredito, esses encontros anteriores dos seus predecessores. É claro que é uma má vontade, não é? É um preconceito ideológico, né? Mas aqui nós vemos que na Bíblia o Espírito sopra onde quer. No Evangelho, nós vemos esses que são enviados a Jesus da parte das autoridades de Israel, religiosas, para perguntarem a Jesus, né? Com que autoridade fazes estas coisas? É que Jesus chegara em Jerusalém, chegara no templo e estava modificando as tradições. Estava derrubando aqueles costumes também que profanavam o templo com o interesse do comércio. E então eles perguntam, que autoridades fazes estas coisas? Jesus não era polemista. Jesus nunca foi polemista. Ele não era alguém também que pregava uma doutrina resultado de uma lógica irrefutável. Não. Jesus fazia uma interpelação aos seus interlocutores de ontem e de hoje, tanto que ele falava muitas vezes em parábolas, né? E ele tinha gestos libertadores. Então ele responde a eles com uma pergunta. Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E a pergunta é certeira, a de Jesus. De onde vinha o batismo de João Batista? Do céu ou dos homens? Porque João arrebatara as multidões, além do Jordão, e preparando os caminhos do Senhor, muitos iam a ele. E foram a João quem? O próprio Jesus vai dizer isso. Prostitutas, publicanos, pecadores, esses se aproximaram. Diriam os preconceituosos, o povinho foi, né? Mas a elite não, a não ser para observar, espiar, criticar, condenar. E Jesus então pergunta, de onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles que não estavam buscando a verdade, mas que estavam buscando simplesmente calar Jesus e refutá-lo, refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, né? Porque também são demagogos, querem estar de bem com todos, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Então eles respondem, mas não com sinceridade, por cálculo político, não sabemos. Ao que Jesus então respondeu, eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Porque Jesus não estava com a intenção de se impor por argumentos, mas ele estava com a intenção justamente de atrair os corações. Até mesmo nós podemos experimentar isso na nossa vida, quando, quem sabe, entramos em alguma discussão com alguém. E quando estamos convictos da nossa posição, e vemos que a outra pessoa não aceita, às vezes podemos ficar até impacientes, irritados, mas esquecemos que para chegar a essas convicções que nós temos,
nós passamos por um percurso, nós fizemos um caminho, que às vezes foi exigente, e que pediu de nós também renúncia. Como é que nós queremos que os outros também façam esse percurso a fórceps? Cada um tem o seu tempo, o tempo da graça, né? Então é preciso que, assim como Deus tem paciência conosco, nós tenhamos paciência uns com os outros. Para chegar a Jesus, é preciso passar também pela etapa de João Batista. Por isso é que Jesus perguntou para eles: o batismo de João é do céu ou dos homens? É que eles não passaram pela etapa do batismo de João, que era o batismo da conversão, da penitência, sem renúncia a uma vida de pecado. Não há como acolher a luz que é Jesus, a abertura que é Jesus, a liberdade de Deus. É preciso que nós renunciemos àquilo que são os nossos instintos egoístas, nossas afeições desordenadas. São João da Cruz, doutor da igreja que hoje celebramos, fez esse caminho deste esvaziamento de si mesmo, deste nada. Filho de uma família assim decadente, de uma nobreza decadente, teve que lutar para sobreviver e estudou num colégio também dos jesuítas, que ainda eram recentes naquela região, na Espanha. Depois resolveu então entrar para a ordem carmelita, pedindo licença para observar a regra antiga, não mitigada, não simplificada, né? Teve essa licença. Os seus superiores perceberam nele grandes qualidades, inclusive intelectuais, e mandaram que ele completasse seus estudos de filosofia e teologia, enviando à Universidade de Salamanca, o que ele fez muito bem. Foi ordenado padre, mas tinha grande aspiração a essa vida de profunda união com Deus, na busca da santidade, e começou a pensar em ser cartucho, para levar uma vida ainda mais austera. Até que tem um encontro com Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, que já vinha trabalhando na reforma da ordem carmelita, no ramo feminino. E Santa Teresa, então, que acaba participando da ocasião que ele vai celebrar a primeira missa, aquela região em que ele estava, consegue convencer o jovem João da Cruz a não sair dos carmelitas e ir para os cartuchos, mas permanecer ali e colaborar na reforma da ordem carmelitana, reforma em que ela estava tão empenhada no ramo feminino. Nasce aí uma grande amizade espiritual. João permanece, mas vai sofrer muito, né? E ele vai justamente, por isso esse nome também, João da Cruz, que ele assume, ele vai passar por esse caminho da cruz. E esse caminho da cruz é justamente esse caminho do que ele chama do nosso nada, esvaziarmos de nossos projetos para que Deus tome conta da nossa vida. Vai ter um caminho de muito sofrimento dentro da sua própria ordem, de incompreensão, mas também de grandes realizações na reforma da ordem carmelita. E até no final da sua vida morre assim como um fradezinho deixado de lado, como ele mesmo queria. Certa vez conta-se que o Senhor se manifestou a ele e perguntou o que ele queria pelo que ele tinha feito. E ele responde: queria sofrer por ti, né? E ser considerado como nada, né? Isso lhe foi concedido. Inclusive no último capítulo, ele morre apenas com 49 anos, o último capítulo dos carmelitas o deixou mesmo à margem, e ele vai enfrentar sofrimentos físicos, desprezo, esquecimento, mas vai nos deixar uma obra espiritual, mística de grande valor. É considerado então doutor da igreja, doutor místico da igreja católica. São João da Cruz percebeu exatamente esse caminho, passando por João Batista, passando pela penitência, poder viver naquilo que é a marca da sua espiritualidade, os responsais com o Senhor, a profunda união da alma, da pessoa com Deus. Que São João da Cruz interceda por nós,
nesses tempos desafiadores em que vivemos, para que saibamos também romper com tudo aquilo que nos aprisiona na superficialidade desta vida e deste mundo, para mergulharmos no amor de Deus. Ele dizia: onde não há amor, coloque amor e terás amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.